Olá, queridos, graça e paz. Vamos falar um pouco sobre eleição e predestinação. Meu nome é Alex, eu sou evangelista na obra de Deus, tenho formação completa em teologia reformada e atualmente estou cursando um curso de teologia a nível bacharelado. Nós temos aqui a palavra eleitos, em grego eklektos, chamado em grego kaleo. Bases bíblicas, nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, você pode estar lendo. Nós temos aí chamados em destaque em vermelho. E nós temos também 1 de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. As palavras destacadas eleita em vermelho e vos chamou também em vermelho. Nós temos aqui Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14, a qual eu estarei fazendo leitura e explicando a doutrina. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bens espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós temos aqui Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5. Bom, nós temos aqui destacado em cima, depois eu faço a leitura do restante, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós podemos observar que, de acordo com esse versículo, houve uma eleição antes da fundação do mundo. Então, a eleição ela é bíblica. Além de Deus nos eleger, ele nos predestinou. E essa eleição ela é soberana. Essa eleição é realizada antes da fundação do mundo para que nenhum ser humano venha se ensoberbecer. Nós podemos notar que logo aqui embaixo está escrito assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aqui é Efésios 1:11. Bom, nós temos aqui conselho da sua vontade. O que é o conselho de Deus? O conselho de Deus é o seu conhecimento simultâneo, conhecido teologicamente como o decreto de Deus, ou os decretos de Deus. Mas de fato Deus só tem um decreto. O decreto de Deus, que é o seu conhecimento, é o seu conhecimento simultâneo. Deus ele sabe. Deus ele não precisa olhar para o futuro para ter esse conhecimento, porque o seu conhecimento é simultâneo. Bom, quando Deus elegeu, ele decretou esta eleição. Essa eleição está relacionado ao seu conhecimento, à sabedoria de Deus. Porque uma vez que Deus sabe, e esse conhecimento, essa sabedoria é simultânea, ele decreta a eleição na vida dos seus eleitos. Quando se fala de decreto, aí você pode me perguntar, se Deus decretou tudo, então ele decretou que o ser humano viesse pecar. Bom, quando se trata da queda do ser humano, isso é conhecido como decreto permissivo. Ou seja, o decreto, que é o conhecimento de Deus, é relacionado ao ato positivo na vida do ser humano, mas não para o ato negativo. Deus não decreta, Deus não impulsiona, Deus não é a força motriz para que o ser humano venha pecar. O ser humano peca devido à sua natureza. O ser humano caiu devido o seu livre-arbítrio usado lá no Éder. Mas quando o decreto de Deus é relacionado na vida do ser humano, é no sentido que Deus decreta o ser humano para uma salvação e para uma vida santa. Bom, então Deus ele elege e predestina. Então nós temos a eleição e a predestinação. A eleição é uma escolha a qual Deus fez para os seus filhos, que também é um ato de misericórdia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Deus elegeu os seus eleitos antes da fundação do mundo, não segundo uma presciência como muitos ensinam. Bom, continuando aqui, avançando. Nós temos aqui 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Olha só, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ou seja, se você reconheceu a cruz de Cristo, se você se submeteu ao Evangelho, se você é regenerado e se você se santifica, é porque Deus te escolheu desde o princípio para a salvação. Então a sua eleição foi na eternidade. Desde o princípio Deus já te escolheu. Algo interessante que, retornando aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então a eleição e predestinação nos torna santo, nos leva à santificação. Então a santificação é o sinete dessa eleição. Porque muitos afirmam o seguinte: se Deus elegeu, predestinou, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não. Se você é eleito e predestinado, você passou pela regeneração, pelo novo nascimento. Então, se você nasceu de novo, você vai se santificar. Então, a santificação é o sinete da sua salvação. É a marca, é o selo que Deus te elegeu e te predestinou. Muitas pessoas não entendem isso e falam que deve viver uma vida do jeito que quer. Não. Se você é eleito e predestinado, você não vive do jeito que você quer. Aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 10 está escrito: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o qual Deus preparou para que andássemos de antemão. Justamente. Então, a predestinação e eleição é um ato de Deus, uma escolha de Deus soberanamente que vem na minha vida para que eu venha andar nas boas obras, a qual Deus preparou de antemão. Deus preparou um caminho para que eu viesse andar, que é a sua palavra, a santificação. Então, se eu sou eleito e predestinado, eu tenho que me santificar. Então, se eu me santifico, porque eu recebi essa eleição, eu fui eleito por Deus, e a predestinação recai sobre a minha vida. Nós temos aqui em 2 Timóteo, aí é 2 Timóteo, porque eu esqueci de colocar aí segundo, mas é 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, a qual está escrito que Deus nos chamou não para uma santa convocação, não segundo as nossas obras. Eu vou estar lendo aqui em grego, para que você venha entender e explicar algo para vocês. Vejamos aqui. 2 Timóteo. Estou aqui com o Novo Testamento em grego. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está escrito: que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós podemos notar que Deus nos chamou não segundo as nossas obras. Não foi segundo as nossas obras. Não foi segundo a presciência, no sentido que muitos explicam, que Deus previu uma boa obra e Deus ia me eleger. Eu estou aqui com grego aí, ó. Isso aqui é grego, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Bom, então nós temos aqui escrito, ó. Acompanha aí comigo. Eu botei algumas palavras aqui em destaque, ó. Sou santos, porque me salvou. Sou santos. Essa palavra de sou santos é salvou, que vem de sozo, que é resgatar do ato pecaminoso. Sou santos, rimás, cale santos. A segunda palavra destacada aí, cale santos. Sou santos, rimás, cale santos. Ou seja, ele nos salvou e nos chamou. Calecem, águia, ou seja, chamamento santo. Calecem, águia. No terceiro destaque aí, ó. Ou catar, tá, ego,
rimas, ou seja, não segundo as nossas obras. É assim que está escrito. Egor, não segundo o esforço humano. É só você pegar aí, ó. A primeira palavra destacada é salvou, sou santos. A segunda é calecentos, calesantos, que é chamou. E o terceiro destaque aí é ou catar, ou não segundo catar, né? Tá, egor, egar, né? Obras, rimor, não segundo as nossas obras. Alacatar, dias, protesem, mas segundo o seu propósito, cai harit, é graça, segundo o seu propósito e graça. Então, Deus me chamou e me escolheu, me separou segundo o seu propósito e graça, não foi segundo as minhas obras. Então, essa questão que muitos usam, a palavra é prognose, né? Deixa eu colocar aqui. Prognose para ensinar que Deus olhou no túnel do tempo e me elegeu porque ele previu que eu ia praticar umas boas obras, não se tem sustento na palavra de Deus. Nós temos aqui 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, a qual está escrito, vamos lá, Petros, aí no versículo 1, Petros, apóstolos e Jesus Cristo, prostou, pare pindes nós, tou diaspar menóis, que é diáspora, expotou o ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, que é Ásia, Cai e Bitínia. Versículo 2, ó. Eclectos, eleito, catar, que é segundo, prognose, eleito segundo a prognose, que é prévio, gnose, conhecimento. Então muitos usam aqui 1 de Pedro 1:2 para afirmar que nós fomos eleitos segundo a presciência. Sim, eleitos segundo a presciência. Mas presciência não é eu entender que Deus previu no túnel do tempo que eu ia praticar umas boas obras. Porque nós acabamos de ler aqui em Timóteo, 2 Timóteo, aí é 2 Timóteo 1:9, que Deus nos chamou não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, né? Propósito e graça. Nós temos aí, ó, a primeira palavra em destaque, sou santo, salvo. Calesantos é chamado ou separados. Ou catar, egiar, remor, não segundo as nossas obras. Aí, lá embaixo, no quarto destaque, ó, alacate, a dias, protese, propósito, cai, harir, graça, propósito e graça, né? Então, ou seja, foi propósito e graça, foi segundo a graça dele, não que Deus está julgando a minha obra segundo a presciência. Então, a eleição, ela é bíblica. Bom, nós temos aqui também Romanos 9, no versículo 15 e 16. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadeci-me de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, aí é Paulo explicando sobre a soberania de Deus na eleição. Não depende de quem quer, mas de Deus que corre. É Deus que escolhe. É Deus que quer, não depende do homem. Não depende de você, homem, ser salvo, mas depende de Deus. É Deus que quer. É Deus que exerce misericórdia. Então a eleição é Deus exercer misericórdia na vida do pecador. Bom, nós temos aqui também Evangelho de João 6, 47 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha só. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, ou seja, assim como Deus elegeu, predestinou, também Deus sustenta. É Deus que
que nos dá essa segurança, porque nós somos justificados, não há perca de salvação. Deus não lançará ninguém fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e se a vontade daquele que me enviou é a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Deus não vai perder ninguém. Se Deus elegeu, predestinou soberanamente, Deus há de cumprir o seu propósito. Isso se chama perseverança dos santos. Deus, o Espírito Santo, faz que eu e você perseveramos até o fim. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, pois é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso é perseverança dos santos. Ou seja, você persevera até o fim, porque o Espírito Santo é a força motriz para que você venha perseverar. Porque se você fosse deixado segundo as suas próprias vontades, você ia desistir, você ia cair. Por isso que não há perca de salvação, porque você persevera até o fim. Quando você está desanimado, o Espírito Santo vem e te reanima para que você venha perseverar e chegar até o fim. Então, todos aqueles versículos que você lê, aquele que persevera até o fim será salvo, mas salvo não no sentido que você perseverou sozinho, que é as suas boas obras, não, é porque Deus te sustenta. É Deus que persevera através de você, tanto querer, tanto efetuar, segundo a sua boa vontade, para que você venha chegar na glorificação, porque você já está salvo em Cristo Jesus. Bom, outra referência bíblica, respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqui é Deus, Jesus, falando com os fariseus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, viu? Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Se eu estou seguro na salvação é porque é Deus que me sustenta. É Deus que me dá essa garantia. A cruz me dá essa garantia. Então, não existe essa de entrar na salvação e sair da salvação. Essa possibilidade não. Se você é salvo, salvo para sempre. Você há de perseverar. Os eleitos de Deus não hão de herdar, não hão de ir para o fogo eterno, mas hão de herdar a salvação. Já está salvo. Está no processo contínuo de salvação para irmos para a glorificação, para ir para a glorificação. Então, a nossa segurança é Cristo. Não é aquilo que você profetiza, não é aquilo que você faz, não é o seu esforço. Descanse em Deus, porque você foi eleito e predestinado em Cristo Jesus. Bom, que Deus possa vos abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.